Olá pessoal, estamos continuando aqui o nosso estudo de crimes contra a administração pública. Vamos entrar agora no capítulo 2, que são os crimes praticados por particular contra a administração pública. Existem vários crimes funcionais, que são os crimes praticados pelo funcionário público contra a administração em geral. Mas agora, a partir do capítulo 2, a gente tem os crimes que são praticados por particulares. O sujeito ativo comum, qualquer pessoa pode praticar esses crimes, inclusive o funcionário público fora das suas funções. Ele pode ser sujeito ativo também dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Então olha aí na tela, eu trouxe para vocês a lista dos crimes do capítulo 2. Olha, crimes praticados por particular contra a administração em geral. Quais são esses crimes? Artigo 328, usurpação de função pública. Artigo 329, resistência. 330, desobediência. 331, desacato. Artigo 332, tráfico de influência. 333, corrupção ativa. 334, descaminho. 334-A, contrabando. Esses crimes todos que eu falei até agora tem que ter muita atenção. Botar um asterisco aqui para que você lembre e veja que são crimes muito cobrados em provas, todos eles. E aí a gente tem os outros 4 crimes aqui, artigo 335 a 337-A, que são menos cobrados, com exceção aqui da sonegação de contribuição previdenciária, que em alguns concursos federais também são cobrados. Então atenção aí nesses crimes, pessoal. Vamos ver todos eles aqui detalhadamente para que você não perca nenhuma informação, mas atenção principalmente nesses crimes que eu marquei para você. Claro que são muitos crimes, mas vocês veem aqui que a gente vai estudar, não é tanta informação assim, entender os conceitos básicos e alguns detalhezinhos que o examinador gosta de chamar a nossa atenção na prova, beleza? Então, na ordem aqui, vamos primeiro ver o crime do artigo 328, usurpação de função pública. Olha só o que diz o tipo penal: usurpar o exercício de função pública. O que é usurpação? O que é usurpar? É assumir, exercer, desempenhar indevidamente, Então é aquela situação em que o sujeito ativo ele assume, ele exerce indevidamente um cargo público, uma função pública que não é da sua competência, uma função que ele não poderia desempenhar. É simplesmente aquela pessoa que pega, se veste de policial militar, coloca um cacetete na mão e sai nas ruas abordando as pessoas. Só que ele não é policial militar, ele é um particular, ele é uma pessoa comum. Ele não tem essa função, ele usurpa a função de policial militar se ele faz isso. Vamos supor, funcionário público pode ser sujeito ativo desse crime. Olha aqui, só para botar para vocês, quase caiu aqui o controle. Olha aqui, o sujeito ativo. Ele pode ser um particular. Dei um exemplo para vocês aqui da pessoa que veste uma roupa de policial militar e sai na rua abordando as pessoas, mas pode ser também um funcionário público. Imagina aqui, por exemplo, um servidor do judiciário, um analista jurídico, um analista judiciário, que entra numa audiência e se passa por um juiz e começa a exercer a função de juiz numa audiência de negociação e de acordo entre as partes. Ele usurpou a função pública de um juiz, mesmo sendo ele um funcionário público. Então veja, o funcionário público ele pode ser sujeito ativo desse crime? Com certeza, desde que ele venha a usurpar uma função distinta da sua. Porque óbvio, né, pessoal, se ele exerce a sua função, ele não está usurpando nenhuma função. Tem que ser uma função distinta da sua. Então, muita atenção, o sujeito ativo pode ser tanto o particular quanto o funcionário público. Olha só, muita atenção aqui, trouxe para vocês algumas situações, né, conceitos para a gente ter a diferenciação de cada um deles. Olha só. Usurpação de função pública. O sujeito ativo pratica atos de ofício inerentes à função pública usurpada como se legitimado fosse. É exatamente o crime que nós temos aqui do artigo 328. É usurpação da função pública. Então ele pratica atos, atenção aqui ao conceito, ele pratica atos de ofício inerentes à função pública usurpada como se legitimado fosse. Ele entra na função e atua como se fosse
um servidor público. Isso daí é um crime praticado por particular contra a administração em geral. Artigo 328, usurpação da função. Mas olha só, trouxe aqui para vocês um outro detalhe. Quem simplesmente se intitula ou se apresenta como funcionário público sem praticar atos de ofício não incorre no crime de usurpação da função pública. Todavia, essa conduta pode se incidir na contravenção penal prevista no artigo 45 do Decreto-Lei 3688, Lei das Contravenções Penais, que diz: fingir-se funcionário público, pena prisão simples de 1 a 3 meses ou multa. Então, pessoal, muita atenção. A usurpação, você pratica atos de ofício numa função que não é sua, ou então, se você é um particular, você simplesmente pratica atos de ofício, atos de uma função pública que não lhe pertence, que você não pode praticar porque você não tem todos os critérios legais, os requisitos legais para estar naquela função. Muita atenção. Aquela conduta da pessoa que simplesmente se apresenta como funcionário público, se intitula um funcionário público, mas não pratica atos de ofício, não pratica atos atinentes a essa função que ele se intitula, não há que se falar no crime de usurpação, mas sim numa possível contravenção penal lá do artigo 45 da Lei das Contravenções Penais. Então, olha, muita atenção, você que vai pra balada e tá lá na balada e aí você quer convencer a menina, né, a te conhecer, a ficar com você, você vem e fala para ela que você é um servidor público. A gente sabe, né, pessoal, que quando o cara fala lá que é um servidor público, a moça já fica mais atenta na sua conversa, já quer ouvir mais o que ele tem para falar, porque o cara quer tirar uma onda lá de servidor público. Então, essa pessoa que se apresenta, se intitula, chega na balada e fala que é servidor público, fala que é um analista judiciário, fala que é um delegado, fala que é um policial, fala que é, enfim, um auditor da Receita Federal, ele está praticando o crime de usurpação de função pública? Não, meus amigos, tá bom? Então quem faz isso daí, fica tranquilo, você não está praticando o crime de usurpação de função pública. Entretanto, há uma contravenção penal, que é do artigo 45, que aí sim pode ser que se subsuma a essa conduta aí que você vem praticando. Tô brincando, pessoal, eu sei que ninguém faz isso daí, o pessoal é sempre muito sincero aí quando vai conversar com as moças. E as moças também, né? Também não vai tirar essa onda aí que pode cair nessa contravenção. Beleza, pessoal? Dá uma olhada aqui a terceira situação. Se o agente se apresenta como servidor público com a finalidade de colocar a vítima em erro e obter vantagem patrimonial indevida, o agente incorrerá no crime de estelionato. Então veja, se essa usurpação da função, que na verdade não é uma usurpação, mas se ele se apresenta como servidor público para colocar a vítima em erro e obter uma vantagem ilícita, uma vantagem indevida, ele pratica o crime de estelionato. Já vi essa situação acontecer, já apurei crimes dessa ordem, que uma pessoa chega como servidor do INSS perante um idoso e simplesmente fala para esse idoso que ele tem que dar para esse servidor o seu cartão que ele recebe a pensão junto com a senha, porque ele está fazendo uns procedimentos, fazendo cadastros, e o velhinho, o pobre coitado vítima, acaba entregando o seu cartão com a sua senha. O que esse estelionatário faz? Ele leva ao banco esse cartão e saca o dinheiro dessa pobre vítima. Então veja, ele se apresenta como um funcionário público, ele se apresentou como um funcionário público do INSS com a finalidade de praticar um crime patrimonial, com a finalidade de colocar a vítima em erro e aí obter uma vantagem indevida em prejuízo alheio, vai praticar o crime de estelionato. Então lembre-se bem, se essa auto-intitulação de servidor público é usado como meio para uma fraude aí, e para obter vantagem patrimonial, aí a gente está diante do crime de estelionato. Muito bem, voltando então aí para o tipo penal do artigo 328, usurpar o exercício da função pública, quero mostrar para vocês aqui essa pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa, crime de menor potencial ofensivo. Entretanto, o parágrafo único traz uma figura qualificada que diz o seguinte: se do fato o agente aufere vantagem, aí a pena será de reclusão e não mais de detenção,
de 2 a 5 anos de multa, crime de elevado potencial ofensivo. Professor, essa vantagem aqui tem que ser uma vantagem patrimonial? Não, pode ser qualquer vantagem. Tá? Então a gente pode falar aqui de uma vantagem patrimonial, moral, uma vantagem política, enfim, qualquer vantagem. Atenção aqui às diferenças. O caput é um crime formal. Já o parágrafo único é um crime material ou causal. Tá bom? Vai se consumar com a efetiva auferição de vantagem. Ambos, e aqui tanto o parágrafo único quanto o caput, são crimes de ação penal pública incondicionada, em que a tentativa é possível, e competência. Aí vai depender, né, pessoal? Pode ser da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, a depender do cargo que foi usurpado e a depender se um interesse da União foi atingido. Aí, se houver um interesse da União ofendido, vai atrair a competência para a Justiça Federal, tá bom? Então, muita atenção, pode ser tanto um crime de competência da Justiça Estadual quanto da Justiça Federal. Quero chamar a atenção para vocês aqui outra situação. O parágrafo único, ele pode ser confundido, às vezes, por algumas pessoas, com o crime de estelionato. Então, tá aí na tela para vocês, para que a gente veja as diferenças entre a usurpação de função pública qualificada e o crime de estelionato. Olha só a função pública qualificada lá no artigo 328, parágrafo único, que a gente acabou de ver. Primeira diferença, é um crime praticado por particular contra a administração em geral. O estelionato é um crime contra o patrimônio. Está previsto lá no artigo 171 do Código Penal. Segunda diferença, na usurpação qualificada, a vantagem ilícita pode ser patrimonial, moral, política ou de outras ordens, e decorre do exercício ilegal da função. Então, é necessário que haja a prática de atos de ofício, é necessário que haja o exercício ilegal da função, e decorrente desse exercício ilegal é que ele aufere algum tipo de vantagem, tá bom? Então, há a usurpação, há a efetiva usurpação, ele entra no cargo, ele usurpa aquela função e aí ele obtém uma vantagem decorrente da usurpação. Já o crime patrimonial, o crime de estelionato, não. A vantagem ilícita será sempre patrimonial. Não há hipótese a gente falar de vantagem moral, política ou outra ordem, não. A vantagem tem que ser patrimonial e não será decorrente do exercício de função pública e sim da própria fraude. É esse exemplo que eu trouxe para vocês, daquele agente que se passa por servidor do INSS para chegar na casa da vítima e pedir a ela o cartão do benefício que ela recebe do INSS com a senha. Veja, ele não praticou qualquer ato de ofício, ele não usurpou a função, ele simplesmente se colocou como funcionário público para colocar a vítima em erro. E aí, com a vítima já em erro, ele obtém essa vantagem indevida em prejuízo alheio. Então, pratica estelionato. Muita atenção nessa diferenciação, eu diria que é a mais importante. Outra questão aqui, usurpação de função pública qualificada. Ocorre a prática indevida de um ato de ofício. Foi o que eu falei para vocês, né? Decorrente aqui do exercício ilegal da função pública. E no estelionato não se pratica qualquer ato de ofício, não se pratica qualquer ato atinente àquela função pública. Beleza, pessoal? Então, muita atenção em relação a essa diferenciação entre esses dois crimes. É um crime que é relativamente cobrado em prova, a usurpação de função pública. A gente precisa ter o conceito bem claro aí e principalmente essa diferenciação com o crime de estelionato. Beleza? Vamos então agora para o artigo 329, é o crime de resistência. Esse daqui é bem importante e muito cobrado, inclusive, nas provas das carreiras policiais, porque tem muito a ver com as carreiras policiais, tem a ver também com a carreira de oficial de justiça, porque o oficial de justiça muitas vezes ele tem que cumprir ordens legais e aí há uma resistência em cima dessas ordens que ele tem que cumprir, em cima desse mandado judicial que ele tem que cumprir. Então, muita atenção aí, porque várias carreiras estão diretamente ligadas a esses crimes de resistência e mesmo aquelas que não estão ligadas a esse crime podem cair na prova e é um crime que é cobrado com alguma frequência. Então, olha só. Artigo 329, crime de resistência. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente. Veja bem,
Aqui não fala grave ameaça, tá? Então, quando a gente fala lá do crime de roubo, é um crime, é uma subtração mediante violência ou grave ameaça. Aqui não. Aqui basta a ameaça. Não precisa que seja uma grave ameaça. Então, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. É possível que um particular esteja prestando auxílio a um funcionário público. Imagina um oficial de justiça que tem que apreender um veículo, que tem um mandado de um sequestro para esse veículo, né? Um mandado de apreensão para esse veículo. O oficial de justiça vai até o local, só que o oficial de justiça não vai sair de lá dirigindo o veículo. Ele chama quem? O guincho. O guincho é que vai efetuar a remoção daquele carro. Então, no momento que ele vai efetuar a remoção, chega o particular, aquele que até então era o dono do veículo, e ameaça não o funcionário público, mas vem a ameaçar aquela pessoa que trouxe o guincho, aquele mecânico, né, aquela pessoa que trabalha com guincho que vai rebocar o carro. Veja, quem foi atingido neste momento, indiretamente, porque o sujeito passivo será sempre aqui o Estado, mas indiretamente quem vem a ser atingido nessa situação que eu trouxe para vocês é o particular. Mesmo sendo o particular que sofreu uma ameaça ou que sofreu uma violência, haverá o crime de resistência, tá bom? Então é muito importante essa complementação do tipo penal quando fala que oposto à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente ou também a quem lhe esteja prestando auxílio, seja um funcionário público ou seja um particular. Tá bom? E aqui eu já vou trazer para vocês também o que eu acabei de falar. O sujeito passivo desse crime de resistência será, então, primordialmente o Estado e, secundariamente, pode ser o funcionário público ou particular que venha a sofrer a violência ou a grave ameaça. Beleza? Então, olha só, pena, detenção de 2 meses a 2 anos. Então, é um crime de menor potencial ofensiva. Tá bom? E aí a gente vai ver depois aí o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Quero falar com vocês um pouco mais aqui sobre o tipo penal do artigo 329 da resistência. Veja bem, existem 2 tipos de resistência. Isso daqui, pessoal, é uma das coisas mais importantes, que mais podem cair em prova e que mais a gente vê no dia a dia de quem atua com esse crime. Olha só, imagina que a polícia vai efetuar uma prisão de um sujeito. E na hora de efetuar essa prisão, o agente, ele ameaça os policiais dizendo que quem prendê-lo, ele vai mandar matar a família. Ou então, esses policiais, na hora que vão prendê-lo, ele pega um taco de beisebol e começa a bater nos policiais para que ele não seja preso. Muito bem, esse agente cometeu o crime de resistência? Claro que cometeu. Ele agiu com violência, agiu com ameaça para que não fosse executada uma ordem legal. Beleza. Muito diferente a resistência ativa, que é quando ela é praticada com violência ou com ameaça, da resistência passiva. O que é a resistência passiva? É quando, trazendo de novo esse exemplo, os policiais vão efetuar uma prisão e o agente, aquela pessoa que vai ser presa, não quer ser presa. Quem quer ser preso? Ninguém quer ser, né, pessoal? Então, esse sujeito, ao invés de se submeter à prisão, ele foge, ou então ele se segura numa árvore e ninguém consegue tirar ele dessa árvore, ele fica lá preso para que não soltem ele de jeito nenhum, para que não o prendam de jeito nenhum, ou então ele impede que seja algemado e fica disputando com os policiais para que ele não seja algemado. Veja, em todos esses casos, há uma resistência passiva. Ele não quer que aquele ato legal seja executado, mas em nenhum momento ele agiu com violência ou ameaça em relação aos policiais. Então, nesse caso, haverá uma resistência passiva e quando há uma resistência passiva, não incide no crime de resistência do artigo 329. Beleza? Olha aqui a tela para que fique um pouco mais claro para vocês. Trouxe aqui um quadro: resistência ativa versus resistência passiva. A resistência ativa, chamada também de oposição positiva, vis compulsiva, né, que dá violência, vis corporalis. Olha só, há a violência ou a ameaça ao funcionário público ou ao particular que lhe preste auxílio. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Haverá
a violência ou haverá essa ameaça. Mas olha, se a finalidade for de impedir a execução de ato legal, configurará o crime de resistência. Então, se é praticada a violência ou a ameaça com a finalidade de impedir a execução de ato legal, beleza, pessoal, crime de resistência. É diferente aqui da resistência passiva, chamada também de vis civilis. O indivíduo, nesse caso, se opõe à prática de um ato legal sem a utilização de violência ou ameaça. Ah, professor, mas na hora que ele estava lá se prendendo e se segurando e não deixando ser algemado ou se opondo nessa situação aí do veículo, né, que vai ser apreendido, ele se coloca em cima do carro para que o carro não seja rebocado, não seja guinchado. Houve uma resistência? Claro que houve, mas uma resistência passiva. E se é uma resistência passiva, não incide no crime de resistência do artigo 329. Então esse cidadão que se deita no carro ou que se coloca em frente a uma escavadeira que vai destruir a sua casa, a gente sabe que às vezes há derrubada de casa construída em local ilegal e as pessoas se colocam em cima da casa ou na frente do trator para que não derrube a sua residência. Houve uma resistência, mas uma resistência passiva. Diferente se aquele sujeito que está em cima do carro ou na frente da casa que vai ser derrubada vira para o funcionário que está conduzindo o guincho ou que está conduzindo o trator e fala: eu vou te matar se você derrubar minha casa, se você levar o meu veículo. Opa, nesse caso houve uma ameaça. Aí sim haverá a prática do crime de resistência do artigo 329. Mas enquanto a resistência for passiva, simplesmente não quer que aconteça aquela situação, ele não responde pela resistência. Mas qual que é o detalhe? Ele pode vir a responder pelo crime de desobediência, que é um outro crime que a gente vai ver. Olha aqui. Então, não haverá o crime de resistência quando a resistência é passiva. Mas a conduta, eu acabei de falar para vocês, pode se subsumir ao crime de desobediência do artigo 330. Então, aquele cidadão que se coloca em cima do carro, aquele cidadão que se coloca na frente da casa, aquele cidadão que evita a sua prisão a todo custo, né, mesmo tendo a ordem manifestamente legal dos policiais para que ele vire, bote a mão na cabeça, vire para trás, enfim, se ele não cumpre, não há que se falar no crime de resistência, mas essa conduta pode ser considerada o crime de desobediência. Beleza, galera? Então, muita atenção aí nessa diferenciação entre os conceitos. O crime de desobediência a gente vai ver logo mais aí nas próximas aulas. Olha só, situações que não configuram o crime de resistência. Quando a resistência é passiva, acabei de falar com vocês, mas pode configurar o crime de desobediência, né? Estou sendo redundante aqui para vocês lembrarem bem. Olha a segunda situação. Quando o agente profere xingamentos ou pratica comportamentos com a intenção de humilhar o servidor público. Exemplo, cuspe. A gente pode falar aqui de vias de fato, né? Pode configurar, entretanto, o crime de desacato. Tá bom? Então, se há xingamentos, se há aí uma intenção de humilhar, falar esse cargo público que você tem aí não serve para nada, né? Outras palavras aí um pouco mais grosseiras, pode configurar o crime de desacato, mas simplesmente xingar não configura ameaça, não configura violência, e aí não há que se falar no crime de resistência, mas pode configurar o crime de desacato, artigo 331 do Código Penal. Outra situação que não configura o crime de resistência, quando a ordem que o funcionário público visa cumprir é manifestamente ilegal. Se essa ordem, se esse ato que ele busca executar é manifestamente ilegal e a pessoa resiste, ainda que com violência, ainda que com ameaça, não haverá crime de resistência. Por quê? Porque o ato deve ser um ato legal, deve ser um ato legítimo, um ato de acordo com a lei. Se age de uma maneira ilegítima, de uma maneira ilegal o funcionário público para executar um ato, a pessoa, em tese, pode resistir, né? Desde que use dos meios necessários para a não execução do ato manifestamente ilegal. Beleza? Olha aqui, quando o próprio funcionário público se excede no cumprimento da ordem legal e se utiliza de violência não justificada. Nesse caso, a violência exercida pelo particular configura legítima defesa. Imagina que um policial vai cumprir um mandado de busca e apreensão na residência. E na hora de cumprir esse mandado de busca e apreensão, o sujeito permite a entrada da autoridade policial para que cumpra esse mandado de busca e apreensão, mas de repente
um policial vem e começa a bater nesse sujeito sem qualquer razão, começa a usar da violência. Bem, pessoal, ainda que esteja durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão, se um funcionário público comete uma violência indevida contra o sujeito, ele pode se defender. Então não vai haver o crime de resistência, porque ele estará agindo com a excludente de licitude da legítima defesa se ele sofrer agressões indevidas, não justificadas, agressões arbitrárias, beleza? Então tá aqui para vocês algumas situações que não configuram o crime de resistência, para que a gente possa ter em mente aí e não ser pego de calça curta na hora da prova. Olha só, o crime de resistência absorve o crime de desobediência. A gente vai ver melhor o crime de desobediência, mas já quero dizer para vocês que sim, tá bom? Desde que praticado no mesmo contexto fático. Isso ocorre porque a conduta de desobedecer à ordem ilegal de funcionário público integra o tipo penal da resistência, com a distinção que, neste caso, na resistência, haverá ainda oposição mediante violência ou ameaça. Ou seja, pessoal, a resistência nada mais é do que uma desobediência, vamos botar entre parênteses, qualificada. Por quê? Porque além de haver desobediência, haverá também uma violência ou uma grave ameaça. Então, quando a gente não tem como dizer que no mesmo contexto fático, na mesma situação, houve desobediência e resistência, porque a resistência já é uma desobediência um pouco mais grave, porque há também a violência ou a grave ameaça. Grave ameaça não, pessoal, cuidado. Ou a ameaça, a gente está acostumado a falar violência e grave ameaça, acaba errando aqui. Não, cuidado. Na resistência não é necessária a grave ameaça, quando há violência ou ameaça ao funcionário público, beleza? Olha aqui, não há então que se falar no crime de resistência sem que haja uma desobediência. Aplica-se aquele famoso princípio que vocês já conhecem, o princípio da consunção, ou seja, o crime de desobediência vai restar absorvido pelo crime de resistência. Outra questãozinha, o crime de resistência absorve o crime de desacato? Aí já é um pouquinho diferente. Olha só, a primeira corrente diz que o crime de resistência absorve o crime de desacato, pois trata-se de conduta mais ampla a qual está inserido o desacato. Grande parte da doutrina entende dessa maneira. Então, haverá uma absorção do crime de desacato pelo crime de resistência. Uma segunda corrente diz que o crime de desacato é que vai absorver o crime de resistência, porque a pena do desacato, olha só, é de 6 meses a 2 anos e é superior à pena da resistência, que é de 2 meses a 2 anos. Então, a pena mínima no crime de desacato é mais grave do que a pena mínima da resistência. Então, essa corrente doutrinária diz que o crime de resistência é que deve ser absorvido pelo crime de desacato, tá bom? E uma terceira corrente, então, diz o seguinte, olha, há concurso material entre resistência e desacato. O desacato não configura um meio de prática do crime da resistência. Essa primeira e a terceira corrente são as mais aceitas aí pela doutrina, tá bom? Todas elas têm alguns doutrinadores que defendem cada uma delas, mas a primeira e a terceira corrente são mais aceitas. De qualquer maneira, isso aqui não é uma questão que deve ser muito cobrada em prova, mas é importante você ter um entendimento porque eventualmente pode cair numa questão discursiva e você precisa saber que existem essas 3 correntes. Minha opinião pessoal é a terceira corrente. Eu me alio à terceira corrente no sentido de que haveria um concurso material entre resistência e desobediência. A gente, ao ler a conduta da desobediência, a gente vê que ela é bem distinta à resistência. Então, vamos supor que durante a execução de um ato legal, o particular venha xingar, né, venha cometer injúrias contra esse servidor público e após fazer isso, ele ameaça ou pratica violência para que não seja efetuada aquele ato legal, para que não seja executado um ato legal. Então, para mim, é tranquilamente possível que haja no mesmo contexto fático o concurso material entre o crime de desacato e o crime de resistência. De qualquer maneira, essa é uma das correntes tão muito aceita, assim como a primeira corrente, que na verdade vai entender que o crime de desacato é absorvido aqui pelo crime de resistência. Beleza, galera? Então, muita atenção. Vamos voltar aqui para o nosso tipo penal. Quero trazer para vocês, então,
o parágrafo 1º que diz: se o ato em razão da resistência não se executa. Opa, aí a gente tem então uma pena de reclusão de 1 a 3 anos. Ao contrário da resistência em que o ato acaba sendo executado, aqui no caput, quando o ato é executado apesar da resistência, é um crime de menor potencial ofensivo. Se o ato não for executado em razão dessa resistência, não será um crime de menor potencial ofensivo, mas em razão da pena mínima de 1 ano, será admitida a suspensão condicional do processo. Muita atenção, o parágrafo 1º, portanto, é um crime material, vai se consumar quando não é executado o ato legal, e o caput será um crime formal. Beleza? Outros pontos importantes. Qualquer conduta aqui da resistência somente pode ser cometida mediante dolo, crimes de ação penal pública incondicionada, sujeito passivo, já falei com vocês lá na primeira tela, mas só para recordar, sujeito passivo vai ser tanto o Estado e, secundariamente, o funcionário público ou particular que preste o auxílio e sofra aí as ameaças ou a violência. Ou particular, vamos reescrever aqui para ficar claro para vocês. Tá? Quero chamar a atenção para vocês aqui em relação a ser um crime de ação penal pública incondicionada. A gente sabe que o crime de ameaça, o crime de lesão corporal leve, são crimes de ação penal pública condicionada à representação. Então veja, o particular, o funcionário público que sofreu uma ameaça para não executar um ato, que sofreu uma violência, uma lesão corporal leve, para não praticar o ato. Isso quer dizer, então, que como a ameaça e como a lesão corporal leve são crimes de ação penal pública condicionada à representação, a resistência também o será? Não. Então veja, importantíssimo, no crime de resistência, o sujeito ativo pratica uma violência contra o funcionário público ou então o ameaça. Depende da representação desse funcionário público para que haja persecução penal? Não, pessoal, não depende. Ainda que o funcionário público venha para o delegado de polícia, venha para o Ministério Público e diga: olha, eu não quero que nada seja feito, não importa a vontade dele, haverá persecução penal porque é um crime de ação penal pública incondicionada. Beleza? Muita atenção nisso daí. E olha só, muita atenção também neste parágrafo 2º, que vai dizer o seguinte: as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, por que vocês têm que ter muita atenção? Porque a gente tem aqui uma hipótese de concurso material obrigatório. Então, olha só, se a gente tem uma resistência com violência, o agente vai responder aqui pelo artigo 329, pela pena que está prevista aqui no caput ou no parágrafo 1º, mais a correspondente à lesão. A lesão corporal. Tá bom? Então pode ser aí ele vai responder com a lesão leve, ele vai responder pela lesão grave, gravíssima. Ele pode responder inclusive pelo homicídio, se essa resistência gerar o homicídio desse funcionário público. Tá bom? E o que eu quero chamar a atenção para vocês? Vocês viram aqui que a pena do caput do artigo 329 é de 2 meses a 2 anos e é um crime de menor potencial ofensivo. Mas se a conduta foi praticada mediante violência, aí a gente vai ter que somar a pena aqui a esses 2 anos. Então, ainda que seja um crime de lesão corporal leve, ainda que a resistência tenha sido cometido por meio de uma lesão corporal leve, deixa de ser um crime de menor potencial ofensivo. Professor, então em que situação a gente pode dizer que a resistência continuará sendo um crime de lesão corporal leve? Simples. Na violência, não. Continuará sendo um crime de menor potencial ofensivo. Simples, pessoal. Quando houver lesão corporal, a gente já sabe que não o será. Mas quando a resistência for praticada mediante ameaça, aí não vai haver o concurso material obrigatório. Então, olha só, se for aqui uma resistência
com ameaça, então somente haverá a pena da resistência. Então lembre-se bem em relação a isso. Se há uma resistência com violência, deixa de ser um crime de menor potencial ofensivo, inevitavelmente. Mas se há resistência praticada com ameaça, aí sim a gente vai estar diante dessa pena. O mesmo ocorre em relação ao parágrafo 1º. Por quê? Porque se há uma violência, se há uma lesão corporal leve, tá vendo essa pena mínima de 1 ano? Ela vai deixar de ter a pena mínima de 1 ano e não será possível mais a aplicação da suspensão condicional do processo. Então, vai haver esse aumento da pena e vai ter que contar também, vai ter que se somar a pena da violência. E aí não vai poder mais haver a suspensão condicional do processo na hipótese do parágrafo 1º. Se for a ameaça, aí sim. Beleza, pessoal? Então, muita atenção às decorrências que nós temos aqui no crime de resistência no que tange a prática mediante violência, exatamente porque há um concurso material obrigatório. E, inclusive, se essa violência decorreu uma lesão corporal grave, gravíssima, um homicídio, também se soma a pena aqui da resistência. Beleza, meus amigos? Então, com isso, a gente encerra aqui o crime de resistência. Muita atenção nesse crime, ele é cobrado, ele é principalmente cobrado nessas carreiras que eu falei com vocês, oficial de justiça, carreiras policiais, e a gente tem que ter uma atenção especial nele. Um grande abraço, até a próxima aula.